Olá, prezados telespectadores, prezados internautas, radiovintes, cumprimentamos a todos. Queria lembrar que nesta semana, 4 de agosto, é o dia do Padre. Então, quero aqui cumprimentar todos os sacerdotes pela vocação que cada um tem, né? Que Deus esteja abençoando a caminhada de todos. E na reflexão de hoje eu queria colocar o tema sentido da cumplicidade dentro do pensamento do Papa Francisco. Então, na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco, ele alude a certos casos que ele chama de fechamento e de silêncios coniventes com o mal. Olha, isso está muito presente na cultura moderna. São atitudes que não se primam pela transparência e nem pela honestidade, e impedem que seja construída a verdadeira amizade social. O que está subentendido aí é a injustiça. Essa injustiça que ocasiona descontentamento na comunidade, ocasiona conflitos, também incapacidade para gerar convivência feliz. A cumplicidade com propósitos escusos, ela deixa como legado para o povo grandes feridas recalcadas de injustiça. Isso não é o caminho da sociedade. São realidades que nunca podem ser abandonadas e esquecidas, porque ficam rastros de sofrimento e tantas famílias ficam sofridas por isso. No mínimo, por causa de malvadez nas atitudes, alguém acaba sofrendo por ser ferido em sua dignidade. E falar de convivência tem que ser superando essas realidades. Então o Papa cita o que fizeram bombardeando, por exemplo, Hiroshima, Nagasaki, lá no passado, matando tanta gente. Na história dos povos, muitas atitudes elas causam vergonha para a humanidade. Vergonha que não podem ser esquecidas e nem anestesiar as novas culturas. Além da tragédia de Hiroshima e Nagasaki, tivemos grandes perseguições, comércio de escravos, massacres étnicos, que não podem desaparecer da mente humana. Precisamos sempre lembrar disso, essa dívida que o mundo tem com a humanidade. Sem mente histórica não se consegue avançar e revela conivência com um passado injusto. E aí a gente se torna também injusto. O horror às violências, aos direitos humanos do passado, isso deve aguçar a memória das sucessivas gerações do futuro, para ser contra toda vontade de domínio e de destruição dentro do estilo moderno. Precisa a gente superar essas coisas. É muita insensibilidade querer justificar erros de hoje a partir dos erros do passado. Isso é uma insensibilidade. Porque o mal não pode ser justificado com a prática de outro mal. Procedendo assim, logicamente, a história cultural das gerações, ela estará sendo sempre conivente com o erro. Nós não podemos ser coniventes com o erro. O caminho mais eficaz, acima de qualquer ato de vingança em relação às violências do passado, é a via ou é o caminho do reconhecimento, do perdão e da mudança de rumo na conduta da vida. O Papa Francisco tem pedido muito desculpa pelos erros do passado. Isso não significa conivência e nem esquecimento do fato, que podíamos dizer assim, o fato sombrio de outros tempos, mas a consciência de responsabilidade maior em relação ao respeito que devemos ter aos valores da vida humana
principalmente nos novos tempos. O valor da vida hoje, respeito pela vida nos dias de hoje. E o Papa Francisco, ele diz que não se trata de impunidade, não é impunidade. Ele fala de perdão e não de descarga, vamos dizer assim, de rancor, de vingança, porque esse formato não ajuda a sociedade a construir a paz. Mas alerta para a prática da justiça, que é essencial para que exista o verdadeiro perdão. E aí ele continua refletindo que os órgãos de Estado, eles têm o compromisso premente de arbitrar, né, de julgar em relação às questões que afetam a harmonia no meio de seu povo. Então, esse é o papel do Estado, nessa situação, né, dentro dessa questão do sentido da cumplicidade. Nós não podemos ser cúmplices em relação ao mal, mas nós temos que superar essas realidades para que a vida seja mais sadia. Eu fico por aqui desejando para você as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No próximo programa, vamos dar continuidade à nossa reflexão. Até lá.